Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Análise de Circuito e Corrente Contínua. Sou Paulo Fernandes e hoje veremos o módulo 3, Circuitos em Série e a Lei de Kirchhoff para as tensões. Então, um circuito em série nada mais é do que um circuito, certo? Vários dispositivos conectados, um ligado no outro de forma sequencial. Por exemplo, aqui nós temos um circuito de resistores em série. Eu tenho um terminal do resistor ligado quando um termina, o outro inicia. Então, como é que eu calculo essa resistência em série? Muito simples. Basta eu calcular, eu somar as resistências, porque o que a corrente vai ver no final, se eu medir de um terminal ao outro, de A a B, por exemplo, eu vou ver uma resistência total. A resistência total nada mais é do que o somatório das resistências. Então, RT, R1, mais R2, mais R3, mais R4, mais RN. Ok? Isto aqui vai ser a minha resistência. Então, se eu calcular RT deste caso, eu vou ter 10 mais 30 mais 100, ou seja, 140 ohms. Se eu tiver N resistências, se elas forem iguais, por exemplo, todas de 10 ohms, então vai ser N vezes R. Se fosse 3 resistências de 10 ohms, 3 vezes 10, 30 ohms. É o somatório das resistências. No multímetro, você vai poder medir dessa forma. Okay? Você vai conectar um polo no final, o início no final. O interessante é que seria um soldado, você pode somente unir, usar o protobor. E aqui você vai medir o somatório dessas três resistências, você vai ver que vai dar no multímetro 140. Pode haver uma variação? Sim, porque esses resistores eles têm uma certa variação, que pode variar, que nós vimos até mais ou menos 10%, ou seja, tem uma variação de 20% no total. Então, se ele está dando 10 ohms, ele pode variar 10% a mais ou 10% a menos. Pode ir para 11 ohms ou pode ir para 9 ohms. Mesma coisa de 30 e o de 100 também. Uma coisa interessante é que, neste caso, se eu tiver uma fonte de tensão ligada a esses resistores em série, eu teria uma corrente, porque eu tenho uma fonte de tensão de uma corrente, porém essa corrente ela vai ser a mesma em todos os pontos. Então a corrente IS aqui é a mesma IS entre o resistor R1 e R2, é a mesma entre R2 e R3, e é a mesma entre R3 e o meu ground, a minha referência, certo? Lembrando que essa referência aqui é referência ao Terra, ao planeta Terra. Então nós temos aqui esse circuito. Porém, neste caso, as tensões serão diferentes em cada resistor, porque eu terei uma queda de tensão em cada resistor. Cada resistor desse representará uma queda de tensão. E o que é interessante, e aí onde está a lei de Kirchhoff, é que o somatório dessas resistências, dessas tensões, é igual à tensão da fonte. Então, a tensão da fonte menos a queda de tensão em cada uma dessas resistências é igual a zero. O somatório líquido é zero. A tensão toda está sendo utilizada em cada um dos resistores. Ok? A corrente é a mesma, mas aqui as tensões são diferentes. Então, se eu tenho dois ou mais resistores ligados em série, eu tenho uma coisa aquilo que é chamado de divisor de tensão. Por exemplo, se eu estou olhando a minha resistência, nesse caso nós já falamos, a corrente total, se eu medir de um polo a outro, de A a B, eu não vou ver R1, R2, R3, não, eu vou ver uma resistência única. Ok? E eu posso utilizar tranquilamente a lei de Ohm e vou chegar tanto na corrente, se eu tiver, ou na resistência ou na tensão, fonte de tensão. Então, nesse caso, quem vai ser a minha tensão R1? Minha tensão V1 vai ser I, que é o meu I1 é o meu próprio IS, IS vezes R1. Minha tensão R2, IS vezes R2. Minha tensão I3, IS vezes R3. E assim eu vou ter a queda de tensão em cada um. Então, se eu tenho 8,4, minha tensão, minha corrente é a mesma, 60 mA, porque eu tenho 140 ohms, eu vou ter 8,4 dividido por 140, eu terei 60 mA. E a queda de tensão que eu vou ter? Veja, quanto maior o resistor, maior a minha queda de tensão. Quanto menor o resistor, menor a resistência,
menor a queda de tensão. E quando eu tenho um resistor de 10 ohms, ele vai ter uma queda de 0,6 volts. E um resistor de 100 ohms, ele vai ter uma queda de tensão de 6 volts. 10 vezes mais. Ok? E aqui nós temos o divisor de tensão. É interessante você perceber que, dependendo da grandeza que está sendo medida, a inserção de um instrumento de medida pode alterar o resultado e funcionamento do seu circuito. É interessante levar isso em consideração. Aqui está como nós pedimos medir, certo? A tensão, se eu medir daqui para cá, eu teria uma tensão de 60. Aqui eu estou medindo a tensão, 8,4. Aqui eu tenho uma corrente, ele já está dando, isso aqui é minha fonte de tensão, minha fonte. E aqui, se eu for medir entre os pontos e pontos, eu vou ter justamente isso. As diversas variações. Se eu inverter a polaridade daqui, eu verei, aqui que eu não vou ver mais o número positivo, 6 volts, mas eu vou ver menos 6 volts. Porque eu estou vendo positivo, estou colocando o meu terminal no negativo, terminal positivo no negativo e o comum no positivo. Ok? Aqui posso medir também a corrente vinculada aí. Tá ok, senhores? Como é que vai acontecer com a potência? Olha, se eu tenho mesma corrente, mas eu tenho tensões diferentes, a potência dissipada por cada resistor também será dividida. Então, vai depender de cada resistência. Se eu tenho tensões diferentes, neste caso eu vou ter potências diferentes. Vou ter uma potência total, que é vista no circuito como um todo, e vou ter partes dessa potência total sendo dissipadas em cada um dos resistores. Lembrando que a potência é V vezes I, ou posso ver em relação à corrente ou em relação à tensão. Okay? Também pode acontecer de fontes em tensão. Se eu juntar fontes de tensão em série, então elas serão o somatório da minha fonte de tensão, mas eu tenho que levar em consideração a polaridade. Então, se eu tenho aqui essa fonte que ela está negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, o positivo de um ligado no negativo da outra, tá vendo? Positivo de um ligado no negativo da outra, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o somatório dessas fontes de tensão. Então, o que vai ser visto aqui nos terminais vai ser uma única fonte de tensão de 18 volts. Porém, se eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho negativo e positivo, só que aqui eu tenho positivo e negativo, e aqui eu tenho positivo e negativo. Se eu for ver essa fonte, eu vou ter 9 mais 3, certo? Menos esta minha amiga aqui, que ela está invertida. Ela está positivo com positivo. Então, eu teria apenas uma fonte total, uma fonte de tensão total de 8 volts. Lembrando que uma fonte de tensão, para o conceito de fonte de tensão, ela é constante e ela não muda independente da corrente que seja colocada em seus terminais. Então, se eu tenho aqui, essa fonte de tensão é 4 volts, ela não vai alterar, mesmo que eu altere a corrente. Isto aí no nível ideal. Então, uma fonte de corrente de tensão ideal, ela não existe, certo? Mas é uma abstração que é feita, ela não altera a sua tensão independente da corrente que está sendo colocada sobre ela. E aqui nós temos a ligação. Você pode ver isso aqui, por exemplo, num controle remoto, em algum dispositivo. E se você for medir, você vai ver que cada pilha só tem 1,5 volt. Mas quando eu vou medir 4 pilhas juntas, eu terei 6 volts. Eu posso medir 6 volts nela. Ok? Então, na lei de Kirchhoff, para as tensões, ela vai dizer o seguinte: que a tensão, que é LKT, né, para as tensões, que a tensão da fonte é igual à soma das quedas de tensão do circuito. Então, a queda de tensão nesse circuito, aqui V2, quem é? É I vezes R2. E aqui, dessa parte, é I vezes R1. Então, essa minha fonte de tensão vai ser igual a V1 mais V2, ou IR1 mais IR2, ou E menos V1 menos V2 vai ser igual a zero, porque o somatório líquido tem que dar zero. E essa fonte de tensão tem que ser igual ao somatório de V1 mais V2. E V1 mais V2 eu posso fazer em relação à corrente e resistência. Então, E vai ser igual a IR1 mais I vezes R2.
E aqui nós podemos ver isso, tá vendo? O somatório dele tem que ser 0, a queda de tensão utilizada. Se eu utilizar neste caso, a fonte de tensão, então uma fonte de tensão de 20 volts. Aqui eu vou ter uma queda de tensão nesse resistor em 12 volts, nesse resistor de 3 volts e nesse resistor de 1 volt. Eu posso calcular a minha corrente. Se eu tenho aqui 20 volts e tenho aqui uma resistência de 10 ohms, 20 dividido por 10, eu tenho 2 amperes. Então eu sei que aqui eu vou ter um total de 2 amperes e posso calcular 2 amperes vezes 6 ohms, 12 volts. 2 amperes vezes 3 ohms, 6 volts. 2 amperes vezes 1 ohm, 2 volts. E assim eu consigo chegar aos mesmos resultados. Ok? A mesma coisa aqui nós podemos ver que o mesmo princípio. Eu vou ter uma queda de tensão maior aonde o meu resistor for maior. Para um resistor de 1 mega, eu terei esse valor, 99 volts. Para um resistor de 1K, eu terei 99 milivolts. E para um resistor de 100 ohms, eu terei 9,89 milivolts. Veja a diferença entre eles, é proporcional. Okay? Na regra do divisor, a gente acabou de mostrar como é que eu calculo essa tensão, certo? Aqui, por exemplo, como é que eu calculo a tensão em R1 sem ter, por exemplo, a corrente? Então, minha tensão R1 vai ser R1 dividido pela tensão total nesses dois, R1 dividido pela resistência total, no caso R1 mais R2, multiplicado pela minha fonte. É o que ele está dizendo. Então eu tenho R1 dividido por RT vezes E. R1 e R2. Em R2 eu vou ter R2 dividido por R1 mais R2 vezes E. E assim eu vou ter a regra para o divisor de tensão. Eu vou saber quanto é essa tensão aqui. Meu V2 vai ser quem? R2, neste caso do R2, dividido por R1 mais R2, vezes a minha fonte de tensão. Ok? E aqui nós temos uma coisa interessante. Naquilo que nós estamos vendo dos nossos circuitos, as nossas fontes são ideais. Mas as fontes que nós utilizamos não são ideais. Chega no carregador, seja aquilo que nós usamos em bancada, uma fonte para alimentar um computador, uma televisão, seja lá o que for, uma bateria de um carro, de uma moto. As fontes não são ideais. Então, como as fontes não são ideais, elas possuem uma resistência interna, dentro de uma resistência interna intrínseca a ela. E essa resistência interna faça que apareça uma corrente, certo? Na minha própria fonte. Se ela fosse uma fonte ideal, ela não teria uma corrente, mas como ela tem uma resistência interna, ela tem uma corrente, e isso deve ser levado em consideração nos seus projetos. Você tem uma fonte e uma resistência interna, você vai medir uma certa corrente entre os terminais. Como você mede a corrente, significa que existe uma resistência. Caso não existisse, não existiria corrente. E essa resistência interna é dada pelo quê? Quem é a resistência? Tensão dividida pela corrente, só que a tensão da fonte dividido pela corrente da própria fonte. Ok? Aqui você tem a variação dessa resistência interna, que pode ser vista pela variação de WI. Tá vendo? Eu tenho aqui a corrente pela tensão. Ela pode parecer ser pequena, vai de 20,01 a 18,72. Mas veja que essa variação representa pelo menos uma resistência interna de 5 ohms. É interessante nós vermos isso. Nós vimos também que, se no circuito, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão, certo? Se maior a resistência, mais importante é utilizar um regulador de tensão que possa controlar da melhor forma possível essa resistência interna para que não atrapalhe o funcionamento do meu sistema. Então você tem um regulador de carga para dentro do meu sistema e ele pode ser visto como uma forma percentual. E isso é dado nos datasheets do material que é comprado. Quanto maior a regulação da tensão ou da carga de uma fonte, menor será a variação da tensão de terminal
com níveis crescentes de demanda de corrente. Então você aumenta a corrente, porém não cai a tensão da minha fonte. Fontes melhores a serem utilizadas, tá vendo? Então essa variação de tensão aqui é uma função também da variação da corrente. Se eu tiver um bom controle nessa relação, eu terei uma menor queda. Essa é a ideia. Os instrumentos também podem ser afetados. Então é interessante você usar, por exemplo, na medição da corrente, o amperímetro dentro do limite dele. Se você for medir uma corrente muito alta, mesmo usando uma faixa errada, você pode queimar um instrumento. A mesma coisa se for medir uma tensão muito elevada, uma tensão, por exemplo, de 200 volts em CC, corrente contínua, você está usando uma faixa de 6 volts, você pode queimar o seu instrumento. Aqui está uma forma de medição da corrente, nós já conhecemos, né? Onde a corrente deve passar por dentro do meu circuito, para que eu possa fazer a medição da corrente. Então, esse exemplo você pode fazer no seu protoboard e ver se você consegue um resultado aproximado. Agradeço a toda a participação e tenham bons estudos.